Olá a todos, é um prazer falar com todos vocês e num momento muito especial, nesse dia de Natal, né? Eu desejo a todos um Feliz Natal e esperamos o Natal passar para que venhamos desejar um próspero Ano Novo. A certeza, uma certeza que temos que ter é não nos confundir com comportamentos festivos, porque enquanto a maioria dos brasileiros, entre esses que eu falo e me dirijo, encontram-se dentro desse espírito natalino, os poderosos encontram-se maquinando o seu fim. Bebendo e comendo as melhores comidas, com os melhores uísques, melhores companhias, gastando aquilo que não lhes pertence, mas pertence a todos nós, podemos até ignorar esse momento por via do sentimento natalino. Isso é muito bonito, isso é muito contagioso, mas não se iluda, eles não têm isso em relação às demais famílias. Encontrando num trecho do livro chamado A Grande Mentira, e me chamou muita atenção uma fala, e que é real para quem ler sobre socialismo, comunismo, suas ações. Eu quero dizer a você que nós temos que ter esse pensamento. Eu vou ler um trecho do meu livro da página 89, como falo, ainda está indefinido, porque nós estamos sempre criando, né, e terminando o necessário, mas está escrito o seguinte: não tratamento leve aos esquerdistas. Por que eu escrevi isso? Porque é necessário que todos nós venhamos a prevalecer com as mesmas ideias, mas a ideia que eu estou aqui falando é um anticomunismo, um anti-esquerdismo, um antifascismo, um antinazismo. E como você cria isso? É preciso que você tome por iniciativa a ação. E a contração é justamente, se eles quebram suas bandeiras, quebrem a deles. Se eles avançam, avancem em sua direção. Se eles gritam, gritem palavras de ordem. E por vir, cite algumas coisas da Constituição, porque eles não sabem. Então, eu vou ler o trecho aqui, como é rascunho. Então, nós vamos tentar, da melhor maneira, mostrar o que de fato essas pessoas são. Não ao tratamento leve com os esquerdistas. Por quê? Para a esquerda, é fundamental, você não pode imaginar o quanto é fundamental para a esquerda que os tratamentos sejam os mais cruéis possível em relação àqueles que defendem o Estado de Direito. Eles pensam de todas as formas. E por via de ainda haver uma defesa, e essa defesa ainda temos um resquício aí da lei e ordem, eles barram em alguma coisa. Então, cria-se outras coisas, até derrubar esse sistema de segurança judicial que ainda resta em favor de algumas pessoas que torcem pelo Estado de Direito e pela comportamento e preservação do Estado família. Mas ela tem um desejo imenso de destruir você. E acredite, eles não estão interessados em saber de sentimentos natalinos, não.
Nessas horas, se você mergulhar um pouco em alguns antros em que essas pessoas vivem, você vai perceber que o que está acontecendo é ameaça, morte, droga, prostituição, assassinatos, roubo, furto. Como vai fazer isso, como vai fazer aquilo. Nunca é Feliz Natal para você, Feliz Ano Novo. Nunca. Então não se engane você. É o primeiro erro das pessoas que se diz de direita, é mergulhar nesse sentimento em que nós não podemos, enquanto eles, repito, enquanto eles estão pensando como vai destruir você. Então a esquerda tem a mesma forma de pensar, mas o tratamento leve aos fascistas, porque é assim que ele trata aos que defende ou aos que contradiz as suas ideias desastrosas. Ele chama todos nós de fascistas. Qualquer que queira ser bonzinho, isso eu já estou me dirigindo às pessoas de direita. Qualquer que queira ser bonzinho e dizer que está fora a atuação da força física não sabe o que é deter a esquerda fascista. É esse ponto de vista que eu quero criar uma ideia e chamar você, enquanto a maioria nesse momento se encontra nas festas natalinas, não conversa sobre o comportamento das ações que o governo vem tomando, os empréstimos absurdos, as regulamentações que estão sendo postas, o aparelhamento do poder judiciário para que eles possam alcançar, já que tem uma força muito grande a iniciativa privada, ainda, né, o agronegócio, mas eles criam outros meios para alcançar, de uma forma ou de outra, para burlar, para buscar os meios de dar a volta naquilo que é correto, para atrelar aquilo que é correto. Então, quando se fala sobre reforma, né, daqui a pouco nós vamos ter uma reforma constitucional. Pode guardar isso que eu estou te falando. Nós vamos ter essa reforma constitucional. Por que reforma constitucional? Porque existe muitas, mas muitas, milhares de formas, manobras, que faz com que aquilo que é direito, os artigos ao qual nós assistimos na nossa Constituição, que a maioria não consegue, mas o que está na Constituição não é praticado porque nós temos emendas, nós temos decretos, nós temos impedimentos, nós temos uma série de comportamentos que vêm justamente desse Congresso e vêm justamente por parte de partidos. Eu sou contra partidos. Eu vou chegar ao ponto de que eu vou explicar por que eu sou contra partidos. Então, quem tem essa ideia de não há força física contra essas pessoas de esquerda fascista, não sabe o que é a esquerda que se encontra atuando atualmente no Brasil. E quais são as suas ligações no lupo proletariado. A genuidade dos que se dizem de direita do Brasil do B pequeno, essa é a realidade. É a mesma que dos esquerdistas fascistas de se achar democráticos, ou arma de defesa da democracia. Quem nunca ouviu dizer: não vamos permitir que a democracia seja destruída e as ações que estão sendo impostas justamente por defesa da democracia e Estado de Direito. Se o Estado de Direito são as pessoas, que é e deve ser conservada por via de uma força judicial, é o amparado do Estado de Direito, é justamente a ação judicial. E então as pessoas dizem que o Estado de Direito é justamente os seus atos em defesa do Estado. O Estado não é democracia. Democracia é o povo. E quando esse povo está unido e único.
quando se encontra esfacelado em diversas formas, desde a educação, comportamento familiar, comportamentos que é de assustar a todos nós. E o pior de tudo, isso chegou nas instituições, as instituições que eu enquadro sobre instituições de infraestrutura, nós estamos vendo as igrejas, pessoas que se aborrecem com o seu líder, aí sai, abre outra. Nada contra, é só o meio com o qual ocorreu. E tudo que se forma e se cria e que não há uma consciência de comportamento, existe a mesma linha se separando. Isso aconteceu no leninismo, no trotskismo, aconteceu na Primeira Internacional, Segunda Internacional, criação da Rússia. Então, uma série de comportamentos que ocorrem, a Revolução Industrial. A único comportamento em termos de aceitação foi da Inglaterra, na Revolução da Industrial em 1830 a de 1848, já trouxe uma série de dificuldades, mas foi importada por via da expansão internacional, né, que era aquela ideia que hoje nós temos sobre nós não, né, que hoje alguns partidos tupiniquins, estupendas suas ideias absurdas, tem feito achar que pode fazer isso, porque nunca leram que a América Latina já teve várias formas de se unir, mas nunca deu certo, né? Isso desde o Império Espanhol. Então, essas pessoas, elas implodem de qualquer maneira. Aqui também nós já tivemos isso. Algumas pessoas que eram do Partido Trabalhador, Martin Suplicy, saiu, outros saíram. Então, eles explodem por cada linha de raciocínio e conforme essa diversificação que nós temos que aprender que a dificuldade de se ter uma unidade em relação a uma ideia é justamente porque essas ideias, tanto socialista como comunista, ela é um fragmento de todos os comportamentos. Depois você vai ajustando, aquele que vai se impondo, você vai destruindo. É uma ideia de socializar a produção. Então você vai destruindo, até que implode. Não é bom. Então, ele se mostra como uma defesa da democracia. Assim, eles conseguem trazer para o seu lado aquelas pessoas que estão indecisas. Não, eles são gente boa. Foi isso que aconteceu quando houve a Primeira Guerra, que a Rússia entrou na guerra. Então, Lenin viu a oportunidade de impor suas ideias, ficou contra a guerra e com isso arrastou muitos operários juntos, justamente. E eles fundaram ali, começaram o seu trabalho e rejeitando completamente os princípios marxistas, que era justamente um desenvolvimento ao longo com o proletariado. Então, eles se fazem como armas de defesa da democracia. Por muitos são cavalos de estúpidos. Aqui eu já falo das pessoas que acompanham essas mesmas pessoas de esquerdas e essas mesmas pessoas de direita. Esses mesmos aqui que vai e grita, nós somos defendendo família. Balela, isso é conversa fiada. Se quisesse fazer, faz. Usa os mesmos meios. No momento em que você fala que quer fazer algo justamente usando a defesa ao Estado de Direito, mesmo a instituição chamada família, você tem que banir completamente do seu pensamento qualquer impedimento da ação física ou força contra os comunistas, contra os socialistas, contra os esquerdistas fascistas que estão vivendo no Brasil. E a mesma ideia daqueles que se dizem de direita, que estão, por exemplo, se diz de direita,
no Brasil do B, como foi falado, é o mesmo que os esquerdistas chamam de democracia. Quer dizer, no momento em que você tira a ação contra essas pessoas, você praticamente é a mesma coisa. Ah, não, sou bonzinho, Deus está no controle. Vai lá, a ação de Deus está na ação do justo. Não reaja não, fique de boa. Para você ver o que vai acontecer, o que está acontecendo no Brasil. Aí depois fica, não, nós estamos sendo perseguidos. Tá nada, cara. Isso é a ausência da sua ação. Vamos deixar de balela, de mentir para o povo. Então, esses que acompanham essa mentira criminosa, essa mentira que é puro da esquerda acusar do que eles são, acusar os outros que eles são, eles falam que são arma de defesa da democracia, enquanto atropelam o Estado de Direito e a própria democracia, que foi aceita por via desmantelo da chamada classe. Há grupos que se aglomeram e desejam a sua pequena parte prometida por essas pessoas de esquerda. A maioria, todos os movimentos que se encontram hoje apoiando são pessoas completamente ignorantes. Não dá para você compreender como o ser humano se encontra, né? Chega nessa condição. Ah, não, eu quero a minha parte e tal. Sempre desejando a sua parte, que nunca vai chegar. A sua parte no apresentar dos estúpidos. Olha, o líquido viscoso estomacal mental é mais perigoso que o líquido viscoso estomacal do próprio estômago. As moscas sobrevivem, pois é a sua função biológica gerar vermes para limpar a sujeira dos estúpidos. Esse trocadilho de mosca são os pobres coitados que acompanham esses partidos de esquerda. As moscas, pelo menos, têm uma lei própria, mas essas pessoas inocentes não têm. Não têm. Estão passando aperto, são pessoas que perderam, foram usados como massa de manobra, como sempre a burguesia. Não digo que eles são burgueses, mas gostam de ser burgueses, gastam de forma exagerada. Está à vista de todo mundo. Pessoas pagando diária de 60, 80 mil reais. Viagens absurdas. Com mero entendimento de trazer benefícios para o Brasil. Empréstimo para você pulverizado, não entrou na população, já está passando miséria. Então, essas pessoas não conseguem, de forma nenhuma, fazer um serviço da própria que é limpar a sujeira dos estúpidos, mas passam a fazer parte do lixo humano que esses estúpidos transformam cada um dos quais os acompanham. Pode olhar na internet, são pessoas gritando constantemente. São pessoas, nesse momento que nós estamos conversando aqui, nesse período tão maravilhoso Natal, tem pessoas passando fome, tem pessoas que não têm um panetone dos mais simples para comer. E esse momento, essa mesma direita está aqui comemorando não sei lá o quê. Seja onde eles estiverem, deputados, senadores, que nesse momento deveriam estar unidos, buscando um meio de fazer, criar uma ideia de opor-se a esse comportamento que nós estamos vivendo. Não, nesse momento está agradecendo a sei lá quem, enquanto milhares de pessoas que apostaram nessas pessoas vivem também na mesma situação e com bastante dúvida. Sujeitos para que limpem a sujeira dos estupros fazem parte de outra lei. As moscas fazem parte de outra lei. É o trabalho dela fazer isso, limpar. Mas é do ser humano virar sujeira? Quem vai limpar? A direita vai ser a mosca? Será que ela tem uma habilidade biológica para isso? Nada, cara. Vai ser usado da mesma forma como massa ou de forma a defender suas ideias e fazer com que essas pessoas também as defendam sem o resultado positivo, que é justamente investimento na infraestrutura. Que
que, por certo, a esquerda não entende esse funcionamento. Já as suas mentes que esbanje essa sujeira, esbanje essa mentira, esbanjam-se, gloriam-se em apontar que os outros são fascistas, comunistas, criminosos, homofóbicos. Eles adoram dizer isso. Não pode. Recentemente uma senhora disse que a morte de certos de policiais, se não me engano, em São Paulo, era culpa de um ex-presidente. Eu gostaria de saber, e as armas que estão na mão dos bandidos, que estão matando gente inocente, é de responsabilidade de quem? É só uma pergunta. As suas mentes, esta já transforma-se em promessa. Essa sujeira que sai da cabeça desses comunistas, desses socialistas, desses esquerdistas fascistas, dessas organizações que aí se encontram, é a mesma sujeira que as moscas limpam. É a mesma porcaria, é o mesmo verme, já transformado em promessa a homens e mulheres que os acompanham como transporte ou cavalo de estúpidos, que são todos eles. Que se diz inteligentes. Eu acredito que homens que acompanham os partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, seja lá qual dessas agremiações, ao qual, para mim, é a base da destruição da democracia, eu repeti em outro vídeo, em outra ocasião, e diz que são inteligentes. Eu acredito que sejam inteligentes. Acredito que seja inteligente. E eu acredito que eles são inteligentes. Crescer e multiplicar é uma ordem divina, meu caro. E não humana. Mas crescer e multiplicar tem que ter uma sustentabilidade. Sustentabilidade. E essa é dada por Deus a todos nós. Mas essas pessoas abandonam, afasta-se dessa ideia de sustentabilidade e acredita de forma plena que essas pessoas hão de dar toda a possibilidade de você ser aquele que o qual irá sustentar as suas plores, as suas famílias. Esta formação inteligente sempre há. Após a crença ou após seguir essas pessoas, após comer desse líquido viscoso mental dessas pessoas, ainda são ou se dizem inteligentes. E pelo processo de destruição de suas mentes, porque se você acompanhar você vai ser destruído mesmo, anula a divindade e anula a divindade, essa divindade, essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, você abandona, anula, não quer saber de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de ninguém. E prevalece a da mente dos estúpidos. Você deixa, não. O partido, o movimento A, o movimento B, diz que vai me dar um pedaço de terra, ao invés de você se desenvolver, estudar, pôr a sua cabeça para funcionar, pôr as coisas para funcionar para você ser ou ter, você acredita nessas pessoas. Depois fica culpando alguém. Já destruídas são conduzidas ao checkmate da miséria, que dado por eles. Vocês voltaram? Olha quantas pessoas estão passando por necessidades. Se enche com os mesma ordem, mesmo movimento, mesmo pensamento dos estúpidos e fascistas. Perde sua função biológica, o homem perde, a mosca não perde, mas o homem perde a sua função biológica, biológica e humana, né? Perde a sua função biológica humana, já perdeu a divina, que é gerar filhos e filhas para uma sociedade livre e democrática. Aqui nós encerramos. Olha, ou você, mesmo nesses momentos de maravilhoso que nós estamos vivendo,
mesmo nesses momentos bons, é preciso que tenhamos raciocínio para que venhamos unificar de maneira certa para sairmos dessa situação e que estamos vivendo. Um abraço a todos e um Feliz Natal.